Você é muito bem-vindo ao Encontro a Mais, especial, Bloco Alegria. Nós estamos encerrando aí esse período que começou no final da semana passada, esse período de carnaval, onde as pessoas vão às ruas em busca de alegria. Nós que vivemos dentro da igreja, e muitos de nós já não têm tanto hábito de frequentar lugares assim, relacionados a carnaval e tudo mais, a gente tem a tendência a se afastar demais, se afastar tanto dessa realidade do carnaval, que nós começamos a rotulá-la de, às vezes, excessivamente, e deixando de olhar um pouco para essa realidade de uma maneira um pouco menos preconceituosa. E eu tenho feito esse exercício desde o ano passado, para a minha própria vida, que não sou um cara muito chegado em carnaval, nunca frequentei nenhum tipo de bloco, essas coisas assim. Eu fiz um exercício para mim mesmo, para a minha vida, para tentar enxergar no carnaval o que há de bom. E uma das coisas que eu descobri é que no período do carnaval há uma intensidade maior nas pessoas, pelo anseio, no anseio de buscar alegria. As pessoas vão para as ruas no anseio de experimentar essa alegria, de viver essa alegria. As pessoas, elas pagam caro, às vezes, por uma camiseta que a gente chama de abadá, pagam caríssimo. Umas férias que eu passei na época do carnaval lá em Salvador, para quem disse que eu gosto de falar muito de Salvador, da Bahia, aí, né? Eu passei férias uma vez na época de carnaval em Salvador, e lá tem um shopping. Hoje não funciona mais muito bem lá esse shopping chamado Aeroclube. E lá no Aeroclube tinha uma loja especializada só não é abadá, tudo de carnaval. Todas as coisinhas relacionadas a carnaval, várias coisas. Abadá também, mas adesivos, aquele adesivo com uma mãozinha de jacaré, assim, que o pessoal põe no carro. Não é de jacaré, é de jacaré? Camaleão, de camaleão. Você viu como eu não sou um cara muito inteirado do assunto. E eu fui lá uma vez nessa loja e, por curiosidade, fui saber quantas pessoas pagavam por um abadá. E, dependendo da época, se estivesse muito próximo, naquela época já estava, sei lá, dias do carnaval, um abadá, por exemplo, para um bloco famoso, custava cerca de R$1.500 para a pessoa poder curtir todos os dias de carnaval. Então as pessoas, elas pagam muito caro, elas vão atrás disso, porque no coração delas, a expectativa delas é delas experimentarem nesses dias uma alegria intensamente diferente de qualquer outra alegria que elas possam sentir em qualquer outra época do ano. Elas vão para o carnaval querendo se entregar completamente para essa experiência, para que essa experiência as preencha da alegria que elas tanto desejam. E, nesse sentido, eu não sou nem um pouco diferente dessas pessoas. Eu também quero ser alegre. Eu também quero experimentar intensamente a alegria. Eu também vou buscar, e às vezes até posso pagar caro, para sentir a alegria. Às vezes até a gente paga mesmo. Quando a gente vai para um parque de diversões, quem já viajou para fora aí, vai naqueles parques da Disney. Eu tive a experiência de chegar no parque lá daquele Magic Kingdom, em 2012, fui eu e a minha esposa. E eu parecia uma criança quando eu entrei, porque quando eu entrei estava passando aqueles carros, tipo carro alegórico mesmo, assim, né? Desfile. O desfile estava passando assim, e aí eu já dei de cara com o Pluto. E quando eu vi o Pluto, eu vi o Mickey do lado dele. E aí eu não consegui conter, mas as lágrimas vieram, eu comecei a chorar de emoção de ver o Mickey. E eu pensava nos meus filhos, meu Deus, meus filhos aqui, imagina. E eu fiquei muito, muito tomado mesmo de uma alegria que até me levou às lágrimas, de tão intenso que foi isso. E é interessante, a gente vai em busca disso. Todos nós vamos em busca de sermos felizes. Buscar a alegria, buscar a felicidade é algo que faz parte de qualquer pessoa em qualquer parte do mundo. Seja ela de qualquer religião, de qualquer etnia, de qualquer cultura, de qualquer classe social. Todos nós, no nosso contexto, nas nossas circunstâncias, nós estamos em busca de alegria, de sentir
esta alegria. E o carnaval é um momento em que muitas e muitas pessoas, e nós vimos isso na terça-feira, quem saiu na terça-feira para distribuir os convites para esse evento de hoje, nós fomos no bloco Raparigueiros. Puxa, que multidão, que multidão. Eu antes de conhecer, de ir atrás mesmo de saber como funciona o carnaval de Brasília, eu achava que o carnaval de Brasília não existia praticamente. Eu achava que era aqueles carros alegóricos meio furreca da Aruc e companhia. Aruc é a única escola que eu conheço o nome aqui de Brasília. Eu não sei o nome das outras, nem sei se tem outras. E aqui não vai nenhum assim, perseguição com o pessoal da Aruc, tá? É só porque é o único nome que eu sei mesmo. E aí eu pensava que o carnaval de Brasília era só aquilo lá, aqueles carros alegóricos assim, um pouquinho muito bonitos assim. E aquela coisa assim, eu falava, nem preciso me preocupar com o carnaval de Brasília, fazer nada, porque o carnaval de Brasília vai todo mundo embora, ninguém fica em Brasília. Mas cara, terça-feira eu fui pra rua, fui pro Eixão com o pessoal aqui do Área Mais pra gente distribuir os convites para esse evento de hoje. Meu Deus, que multidão! Quanta gente na rua, e quanta gente de todas as idades. Tinha bebê andando no carrinho, né? Empurrado no carrinho, inclusive a gente estava com um bebê empurrando no carrinho, e tinha outros lá, e crianças de 5, 6 anos, tinha senhores de idade, todo mundo lá com um desejo, experimentar através daquele contexto todo, o quê? Alegria. E eles não são diferentes de mim, a diferença é onde eles estão buscando essa alegria, como eles estão buscando alegria e o que eles acreditam de fato ser a verdadeira alegria. Há diferença nessas partes, mas não há diferença nenhuma no desejo de ser feliz, no desejo de experimentar a alegria. E eu quero falar com você hoje que, como eu, deseja sentir alegria. Eu estou falando com as pessoas certas? Quantos aqui desejam ter alegria, experimentar alegria, ser feliz, ser alegre? Então você é igual a mim, é igual a maioria das pessoas, ou segundo a minha tese aqui, todas as pessoas sãs estão buscando isso. Né? Mas assim como são em outras sensações, em outros sentimentos, a alegria ela vai ser verdadeira não somente quando as circunstâncias são propícias para que você seja alegre. Você vê disso? Quando é que você vê que uma pessoa é realmente confiante? Quando ela passa por um teste, por uma provação, por uma dificuldade em que a confiança dela é testada. E se ela permanece confiante, você sabe que ela realmente é uma pessoa confiante. Como você sabe que uma pessoa é uma pessoa de fé? Quando tudo está bem, quando tudo está confortável, quando a vida dela não falta nada, quando tudo é farto, a comida é farta, o dinheiro tem bastante, ela pode viajar para onde ela quiser, quando a família dela está bem estruturada, todo mundo feliz. É assim que você percebe que uma pessoa é uma pessoa de fé? Não, você percebe quando uma pessoa é de fé, quando uma pessoa passa por tribulação, passa por dificuldade. Inclusive a Bíblia fala sobre isso. O apóstolo Paulo escreveu uma carta chamada Carta aos Romanos, e no capítulo 5 ele diz assim que existem momentos na vida da gente que são chamados de tribulação. E esses momentos de tribulação, eles existem para provar o nosso caráter. E aí a sequência ele diz assim, a tribulação vem para produzir perseverança, a perseverança produz um caráter aprovado, e o caráter aprovado produz esperança, e essa esperança em Deus é uma esperança que não falha, uma esperança infalível. Então, na verdade, várias sensações e sentimentos que nós temos e que nós queremos experimentar, eles são verdadeiramente testados quando eles são postos numa circunstância antagônica a eles. Quando é que eu vou testar se realmente eu sou alegre? Somente quando as circunstâncias são boas e me levam a experimentar, a sentir e a expressar alegria? Ou eu vou testar realmente se eu sou uma pessoa alegre quando as circunstâncias são difíceis para sorrir? Quando a gente fala de alegria, de felicidade, a gente não pensa nisso. Quando a gente fala sobre autoestima, sobre autoconfiança, quando a gente fala sobre fé, quando a gente fala sobre convicções a respeito de alguma coisa, seja convicções a respeito do que você estudou na sua área de formação. Bom, nessas coisas nós facilmente pensamos, não, o cara realmente vai ser testado se ele está firme nessa posição, quando a circunstância for difícil para ele permanecer naquela posição.
Mas quando nós pensamos em alegria, em felicidade, nós não pensamos assim. Nós queremos que as circunstâncias sejam as melhores possíveis, que tudo esteja montadinho para que eu sinta alegria. Porque se a circunstância não estiver adequada, então eu não vou ser uma pessoa feliz. Eu não vou ser uma pessoa alegre. Quando se trata de alegria, nós somos muito dependentes do mundo ao nosso redor, da circunstância ao nosso redor. E sabe, eu acho que o primeiro grande problema, o nosso problema a respeito de ser uma pessoa alegre, ser uma pessoa feliz, está exatamente nesse ponto. Do que depende para você ser feliz? Aonde está aquilo que sustenta a sua alegria? Aquilo que faz você sentir-se mesmo uma pessoa feliz, uma pessoa alegre. E hoje eu quero convidar você a olhar rapidamente por um trecho da Bíblia muito curto. Se você estiver com a sua Bíblia, eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 15. Se você não estiver com a sua Bíblia, você pode acompanhar aqui no telão, vai aparecer aqui o texto todo. Mas antes de nós irmos para o texto, eu quero contar para você em que circunstância nós estamos, porque nós vamos ler apenas um versículo. E se você ler só um versículo, você pode ficar perdido. Mas quem está falando? Para quem está falando? Em que momento está falando? E saber disso, saber quem está falando, para quem está falando, em que momento está falando, dá um sentido para o que você vai ouvir muito mais profundo do que simplesmente lê-lo. Então nós vamos entrar no capítulo 15 do Evangelho de João. O Evangelho de João tem 21 capítulos. E ele conta desde a primeira aparição de Jesus, na verdade de João Batista e logo após Jesus, até a ressurreição de Jesus, depois de ter sido crucificado, sepultado, e os discípulos encontraram o sepulcro aberto, e muitos dos discípulos haviam desistido de serem discípulos de Jesus. Na verdade, todos tinham fugido. Pedro, é dito pelo evangelista Lucas que Pedro tinha voltado a pescar, tinha voltado a ser pescador. E no capítulo 21, nós estamos numa cena lá, dos discípulos novamente reunidos por Jesus, à beira de um lago, na praia, e Jesus então tem um papo sério com Pedro, e nós conhecemos esse trecho como a restauração de Pedro, é quando Pedro retoma a sua posição como discípulo, e mais do que isso, posteriormente como um dos apóstolos de Jesus. Esse é o Evangelho de João. A partir do capítulo 13 do Evangelho de João, você vai ler as últimas interações entre Jesus e os seus discípulos. Tem alguém muito empolgado, participativo aí. Ok, está muito feliz, muito alegre, é isso aí. A gente está falando sobre isso mesmo. Não se constranja, deixa ela aí, deixa a Duda aí, ela é minha amiga. Então, a partir do capítulo 13 do Evangelho de João, nós estamos diante das últimas interações entre Jesus e os seus discípulos. No capítulo 13, especificamente, tem aquela cena muito bonita em que Jesus retira a sua túnica, pega uma toalha, põe sobre o seu colo e lava os pés de todos os discípulos. E lavar os pés naquele tempo tinha um significado muito, muito profundo, porque o pé era a parte mais suja do corpo das pessoas. As pessoas normalmente elas não lavavam os pés, porque não fazia muito sentido lavar os pés naquele tempo. Então lavar os pés era um trabalho do escravo mais humilde, de todos os escravos dentro de uma casa de um homem rico, por exemplo. Então o trabalho de lavar os pés do Senhor era o trabalho menos desejado pelos servos da casa. E Jesus então, sendo por 3 anos chamado de mestre, de Senhor, de Messias, de Salvador, ele de repente tira sua túnica, põe a toalha no colo e começa a lavar os pés daqueles que andaram com ele durante 3 anos. E aí, nessa introdução, Jesus começa a interagir com esses homens e falar sobre o que está prestes a acontecer. Pense você, se você estivesse há poucos dias sabendo que você está a poucos dias da sua morte, com quem você gastaria o seu tempo? Como você gastaria o seu tempo? O que você diria para as pessoas que você mais ama nos seus últimos encontros com elas? Como você desfrutaria desse tempo? E mais, uma pergunta que tem a ver com o que a gente está tratando hoje.
Como estaria o seu coração se você estivesse próximo aos dias da sua morte? E não qualquer morte, mas uma morte com tons de crueldade, de sofrimento e tortura. Como você estaria? Como estaria o seu coração? Você falaria a respeito de quê com as pessoas? Você estaria bem, tranquilo, calmo? Você trataria serenamente de vários assuntos importantes? Talvez até chamasse o pessoal para um rodízio de pizza, um churrasco na sua casa, para jogar uma bola e tal. Bom, pense um pouco como estaria o seu coração se você estivesse a poucos dias da sua morte. Jesus chama esses discípulos para ter as últimas interações com eles. No capítulo 15, Jesus dá uma sequência de conselhos para esses discípulos. E no meio desses conselhos, Jesus dá esta palavra que nós vamos começar a ler. O capítulo 15, o versículo 11, Jesus começa dizendo assim: tenho lhes dito estas palavras. Quando Jesus fala isso para os discípulos, tenho lhes dito essas palavras, você imagina os discípulos sentados ao redor de Jesus, ouvindo o que ele tem a dizer, e aí você congela essa imagem e viaja na mente dos discípulos. Quando Jesus diz, tenho dito estas palavras, a mente dos discípulos viajou no tempo. E foi durante 3 anos passeando por todas as experiências que eles viveram com Jesus. E eles foram relembrando as palavras que Jesus deu a eles. Eles estavam olhando aquela circunstância, ouvindo o que Jesus falava, falando que estava próximo o dia da sua morte, o dia em que se cumpriria em sua vida a profecia a respeito do Messias, que era necessário que ele morresse e sofresse sobre si a maldição que deveria recair sobre os homens. Ele carregaria sobre si essa maldição para que essa maldição não mais recaísse sobre os homens. E ele começa a explicar isso para os discípulos, e no meio dessas explicações ele diz assim: eu tenho dito estas palavras para vocês. E os discípulos viajam no tempo passado e começam a lembrar das palavras de Jesus, e eu selecionei algumas palavras que Jesus deixou durante o seu ministério, para que você também possa relembrar, como os discípulos talvez tenham relembrado naquele momento. Em certo momento Jesus virou para os discípulos e disse: olha, o ladrão, vocês sabem o que é um ladrão? Sabem, não é? O ladrão, ele entra na vida de vocês simplesmente para roubar, matar e destruir. Mas eu entro na vida de vocês para que vocês tenham a vida plena que vocês desejam ter. Jesus disse isso. Jesus disse: eu vim para vocês para que vocês vivam a melhor vida que vocês possam viver. A melhor vida que alguém pode viver. Eu vim para isso, para que vocês tenham vida e a tenham plenamente. Algumas palavras de Jesus são boas de ouvir, como essa. Você ouve e você sorri, e você pensa, puxa, que legal. Mas algumas palavras de Jesus também não são tão fáceis de ouvir, algumas são difíceis. Você vai ver algumas fáceis e algumas difíceis hoje. Ame a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a você mesmo. Foi Jesus quem disse isso. Em primeiro lugar, ame a Deus acima de todas as coisas. E isso inclui você mesmo. Em segundo lugar, ame a pessoa que está ao seu lado. Olha aí para quem está perto de você. É só olhar, não se preocupe, eu não vou mandar você dizer nada. O que Jesus está dizendo é: ame essa pessoa como a você mesmo. Faça com ela o que você gostaria que ela fizesse com você. Cuide dela. Proteja. Interesse-se por ela. No bom sentido, rapazes. Ok? Outra palavra de Jesus que ele deixou: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei alívio. É bom ouvir isso. Os discípulos foram lembrando das palavras de Jesus, foram se recordando do que Jesus havia dito a eles. Puxa, ele disse para a gente que ele seria alívio quando nós estivéssemos cansados. Ele disse a gente que ele daria a vida plena que nós buscamos. Ele disse essas coisas para nós. Outra palavra de Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Algumas pessoas preferem não lembrar desse trecho. Preferem pensar que qualquer caminho leva a Deus, que todos os caminhos levam a Deus. Mas deixa eu te dizer, qualquer caminho leva a qualquer lugar, não a Deus.
Jesus deixou bem claro, só há um caminho que te conduz à presença de Deus, ao relacionamento com Deus, à vida realmente envolvida com Deus. E este caminho sou eu. Você precisa me conhecer, você precisa viver comigo, ouvir as minhas palavras e se relacionar com quem eu sou. Outras palavras de Jesus, vamos seguir. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas lhe serão dadas. Quando a gente pensa que tudo vai ser dado, a gente pensa que é fácil cumprir a primeira parte, mas decididamente não é muito fácil buscar em primeiro lugar o reino de Deus, mesmo quando a gente sabe que o resultado de buscar em primeiro lugar o reino de Deus é ter tudo o que a gente precisa. Outra palavra de Jesus: no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Outra palavra de Jesus. Essa palavra ele deu para um jovem muito rico que o procurou e o indagou a respeito da vida eterna. Como posso ter certeza da vida eterna? E o resultado desse diálogo, que é riquíssimo, é impressionante, é Jesus dizendo àquele homem: vá, venda todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, depois venha e me siga. Algumas palavras de Jesus são boas de ouvir, fáceis de seguir. Outras palavras de Jesus são duras para ouvir e difíceis de reproduzir na nossa vida. Bom, Jesus disse aos discípulos: eu tenho dito estas palavras. E quando ele se referiu a estas palavras, ele não se referia somente àquelas palavras especificamente que ele estava dizendo naquele momento, mas ele estava se referindo às palavras que ele deixou com os discípulos. Todas essas que nós lemos que foram ditas muito antes daquele momento em que ele estava com os discípulos, há poucos instantes da sua morte. Talvez há poucas horas, ou talvez um dia, 2 dias da sua morte. E sabe o que ele disse? Há poucas horas, há poucos momentos da sua morte, ele disse: eu tenho dito essas palavras a vocês para que a minha alegria esteja em vocês. Jesus é impressionante. Jesus estava a poucos instantes de entregar-se à cruz do Calvário, sabendo que sofreria, sabendo que morreria, sabendo que seria humilhado publicamente, e o que ele diz aos seus discípulos: eu deixo essas palavras para vocês, para que a alegria que eu sinto esteja dentro de vocês. Imagine esses homens ouvindo e falando assim: mas o que ele disse até aqui tem a ver com alegria, porque ele está dizendo para a gente que ele vai morrer. Ele está dizendo que ele veio morrer em nosso lugar. Ele disse que ele é o caminho que leva a Deus e ele vai voltar para Deus. E para nós sabemos o que significa voltar para Deus, significa que ele vai morrer. E como é que ele vira para nós e diz assim: eu estou deixando essas palavras para vocês a respeito da minha morte, a respeito do meu sofrimento. Eu estou deixando essas palavras para vocês, para que a minha alegria, a alegria que eu sinto, a alegria que eu tenho, seja dada a vocês. Não é estranho isso? Mas a coisa fica mais estranha. Porque ele segue dizendo assim: tenho-lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e mais. E aí sim, quando a minha alegria estiver em vocês, aí sim a alegria de vocês será completa. Aí sim a alegria de vocês será a alegria que vocês precisam, que vocês buscam, que todos buscam. Não é a alegria que só é alegre quando as circunstâncias são alegres, mas é a alegria que é alegre mesmo quando as circunstâncias não dizem sorria. E é óbvio que eu não estou dizendo para você que você vai ser um bobo alegre. Que quando você estiver em situação de sofrimento, você vai fingir que há motivos para sorrir. Não, eu choro também. E eu não choro só quando eu vejo Mickey. Eu choro em momentos que você também choraria. Que qualquer um de nós choraria. Eu tive momentos na minha vida para chorar, e chorar bastante. Mas mesmo quando chorei, quando eu estava com Jesus, eu chorava, mas ao mesmo tempo que a tristeza me levava ao choro, havia ainda uma coisa estranha dentro do meu peito que dizia: não se preocupe, isso passa, isso vai acabar, isso não é para sempre. Você chora hoje, mas amanhã você vai sorrir novamente.
Eu não sei como você vem hoje aqui, com o que você vem no seu coração, com o que você traz nas circunstâncias da sua vida. Talvez as circunstâncias da sua vida hoje digam para você: não sorria, não sorria, não sorria. Você não tem motivos nenhum para sorrir. Mas eu descobri na minha experiência com Deus que quando eu ouço as palavras de Jesus e essas palavras são internalizadas, são apropriadas na minha vida, quando eu as vivo, quando eu creio nelas, quando eu entrego a minha vida e o meu coração a essas palavras, a essas declarações de Jesus, mesmo que eu chore, mesmo que eu sinta tristeza em algum momento, estranhamente essa tristeza é envolvida por uma paz e uma alegria que sempre me diz: você chora hoje, mas isso não é para sempre. Você vai sorrir. E mais, você vai viver o dia em que não haverá mais choro. Você só terá motivos para sorrir. E eu espero o dia em que eu vou olhar nos olhos de Jesus e sentir esta alegria que Ele me prometeu. Esta alegria que não será mais interrompida por nenhuma lágrima, mas será uma alegria permanente, plena, completa e eterna. E o que eu estou oferecendo aqui para você que está aqui hoje é exatamente essa mesma alegria, que hoje eu sinto como uma pitadinha, um tempero na minha vida. E esse tempero me diz: um dia você vai provar todo o sabor dessa alegria. É só esperar. É só esperar. E um dia você vai provar completamente o sabor desta alegria que eu vim te dar. Jesus disse isso aos discípulos: eu deixei as minhas palavras com vocês, para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês esteja completa. João estava sentado ouvindo a Jesus, e ele gravou essas palavras de Jesus tão profundamente em seu coração, que cerca de 30 anos depois, um pouco mais de 30 anos depois, ele escreveu a sua carta a cristãos que estavam passando por dificuldades. E ele começa a sua carta dizendo: eu estou escrevendo a respeito daquilo que eu vi, que meus olhos, meus ouvidos ouviram, minhas mãos tocaram, e eu estou contando para vocês a respeito da vida que veio ao mundo. E eu conto para vocês para que a alegria de vocês seja completa. O apóstolo João fala isso quando escreve uma carta para cristãos 30 anos depois deste momento que ele estava sentado ouvindo as palavras de Jesus. Sabe por quê? Porque ele entendeu que as palavras de Jesus vieram para dar a ele uma alegria que não se submete às circunstâncias, mas uma alegria que permanece mesmo quando tudo diz para ele chorar. E o que eu estou te oferecendo hoje é essa mesma alegria que eu experimento na minha vida e que eu desejo que todas as pessoas ao meu redor também experimentem, na mesma intensidade, no mesmo significado e da mesma maneira que eu sinto. Eu quero orar por você assim. Feche seus olhos. Se você deseja mesmo hoje ser preenchido com esta alegria na presença, pela presença e pelas palavras que Jesus deixou para você, quero que você abra o seu coração nessa oração. Coloque a mão assim sobre o seu coração, na direção do seu coração. Eu quero orar por você. Senhor, esses jovens estão aqui hoje sentados ouvindo esta palavra que o Senhor deixou a respeito de alegria, no momento, Pai, em que pouquíssimas pessoas, eu na verdade acredito que ninguém sentiria a alegria, mas o Senhor chamou seus discípulos e a palavra que o Senhor deu foi a respeito de alegria. O Senhor disse a eles: eu deixei as minhas palavras com vocês, para que a minha alegria esteja em vocês e mais, para que a alegria de vocês seja a alegria que vocês tanto buscam. E que tanto as pessoas buscam, todas as pessoas buscam. E eu sei, Senhor, que aqui, neste lugar, há jovens que desejam encontrar-se com esta alegria. E o que eu te peço nessa noite, Pai, é que eles possam abrir o coração a Ti, para Ti. Que o Teu Espírito Santo, que eu creio está neste lugar,
possa então tocá-los de tal forma que os seus corações se abram para receber esta verdade, esta tua declaração bendita, de que o Senhor veio para nos dar esta alegria que não se submete às circunstâncias, mas a alegria em todo tempo, a alegria na estranheza, a alegria na escassez, a alegria na tristeza e a alegria também na alegria. Esta alegria que supera todas as circunstâncias é o que eu desejo para cada jovem que está aqui nesta noite, em nome de Jesus. Amém.